Você está se sentindo cansado, sobrecarregado? Alguém colocou uma carga sobre você que é pesada demais? Ou talvez esteja conduzindo você por um caminho pesado que você não gostaria de estar? Ei, olha só. Você sabia que ser manso não é ser como um animal domesticado que aceita tudo? E você sabia que ser humilde de coração também é ter amor próprio? Então vem comigo, porque hoje eu quero trazer uma palavra para abençoar você. Nós vamos conhecer melhor o nosso Senhor e também eu quero fazer uma oração para que você encontre descanso para a sua alma. Nós vamos estudar a Bíblia em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Só lembrando, no final do vídeo, vamos orar juntos, então fica comigo, ok? Ei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando a gente postar as novidades. Antes de ler a Bíblia, deixa eu contextualizar você sobre o texto que vamos ler. E eu sugiro que depois você leia todo o capítulo 11 de Mateus, tudo bem? A Bíblia diz que, naquela ocasião, Jesus estava sem a companhia dos seus discípulos, porque eles haviam sido enviados de 2 em 2 para pregar aos judeus. Isso está em Mateus, no capítulo 10. Então, ele estava sozinho, pregando e ensinando nas cidades onde os seus discípulos moravam, enquanto eles estavam nessa missão evangelística. Bem, o capítulo 11 de Mateus, que nós estamos lendo, diz que Jesus falou sobre alguns assuntos importantes. Falou sobre si mesmo aos discípulos de João Batista, respondendo a uma pergunta deles. Jesus falou também para a multidão sobre João Batista, explicando que ele havia sido o maior homem nascido de mulher até aquele tempo, mas o menor no reino dos céus seria maior do que João. Essa é uma revelação tremenda sobre o reino dos céus, mas vamos falar sobre isso em outro vídeo, ok? Jesus também falou sobre a maneira de se apoderar do reino dos céus, como era na época, e alguns afirmam que até hoje o reino dos céus é tomado pela força. Sim, isso está errado, e também precisamos de outro vídeo para falar sobre esse assunto. Então, Jesus fala de como são as pessoas da geração dele, que viviam criticando João Batista e também criticavam a Jesus. Tem gente que vive criticando os outros, não é mesmo? Bem, o último assunto que Jesus falou foi sobre o rigor que será aplicado sobre as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde ele havia feito muitos milagres. Mas isso não fora suficiente para que as pessoas daqueles lugares se arrependessem. Então, Jesus faz uma oração a partir do versículo 25 e chegou a hora da gente ler a Bíblia. Vamos ler Mateus, capítulo 11, de 25 a 30, e eu vou comentando com você os versículos, tudo bem? Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esses dois versículos nos mostram algumas coisas interessantes. Primeiro, podemos observar como o nosso Senhor Jesus agradece e adora ao Pai, dizendo que Ele é Senhor do céu e da terra. Se Jesus, o Filho unigênito de Deus, agradece e adora ao Deus Pai, me parece uma boa ideia que a gente faça o mesmo. Concorda comigo? Depois a gente vai fazer isso juntos, mas pensa aí um pouco. No seu dia a dia, você tem agradecido a Deus e adorado ao Senhor do céu e da terra? Bem, outra coisa que Jesus diz nesse texto é que Deus Pai escondeu algumas coisas dos sábios e instruídos. Ele estava se referindo àquilo que Jesus falou antes, lembra? João Batista, o reino dos céus, as pessoas que só criticam, as cidades que seriam castigadas e por aí vai. Olha que interessante. Deus escondeu essas coisas dos sábios e dos instruídos, mas revelou aos pequeninos.
Então fique tranquilo, fique tranquila, porque vai ter muita gente sábia e instruída por aí que não vai entender as coisas de Deus e nem mesmo aceitar. E nem é por má vontade ou preconceito dessas pessoas, é porque o próprio Deus escondeu essas coisas deles. E Deus também decidiu revelar essas coisas aos pequeninos. Mas que pequeninos são esses? Você já se perguntou? Eu aprendi que Jesus, quando disse esses pequeninos, se referia aos seus discípulos. Mas isso está errado, até porque os seus discípulos nem estavam com ele nessa hora, lembra? Os discípulos foram enviados de 2 em 2 numa viagem missionária, já falamos isso. Já que Jesus não estava falando dos seus discípulos, precisamos descobrir o que ele estava dizendo. Então vamos consultar a Bíblia no original grego. E essa é uma grande revelação. No original grego, a palavra pequeninos é népios, que nesse contexto significa uma pessoa não instruída, não esclarecida. Isso me lembra de outra parábola de Jesus, quando ele diz que vinho novo não se coloca em odres velhos. Isso está em Mateus 9,17 e fala sobre a humildade que eu e você precisamos ter para estar sempre abertos a aprender. Muitas vezes teremos que desapegar de ensinamentos antigos e estar abertos para um novo entendimento sobre as coisas de Deus. Eu mesmo faço isso praticamente todo dia. E você? Bem, vamos continuar com a nossa leitura? Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Nesse versículo, temos 3 grandes verdades da parte de Jesus. Primeira verdade: nosso Pai Celestial confiou todas as coisas a Jesus. E essa palavra todas as coisas no grego é panta e significa tudo mesmo, como a Bíblia diz em vários textos. Mas alguns teólogos relacionam essa palavra com as pessoas que Deus confiou a Jesus, como a Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, se eu e você estamos aqui agora, foi porque o nosso Pai Celestial nos deu a Jesus e nos chamou, e nós fomos até Ele, cada um do seu jeito. Mas Ele, de modo nenhum, nos jogará fora. Aleluia! Segunda verdade: ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. Sim, Jesus estava dizendo que só o nosso Pai Celestial conhece verdadeiramente o seu Filho unigênito. Além disso, Jesus também disse que ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelar o Pai. E agora eu te convido a ler junto comigo esse texto de João 17, versículos 1 a 3. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Uau! Nosso Senhor está dizendo para mim e para você que Deus Pai nos escolheu e nos entregou para Jesus e que Ele não vai nos jogar fora de modo nenhum e que vai nos dar a vida eterna. E que a vida eterna é conhecer Deus Pai e a Jesus Cristo. Aleluia! Ele nunca vai nos jogar fora e vai nos dar vida eterna. E para confirmar isso que a gente viu agora, vamos à terceira verdade. Jesus escolheu revelar o Pai a mim e a você. Sim, se nós estamos aqui agora, pode ter certeza de que não é por acaso. Jesus não escolheu só nos dar a vida eterna, Ele escolheu nos revelar o Pai, nos apresentar a Ele, nos ensinar quem verdadeiramente é o nosso Pai Celestial,
Nós vimos a confirmação disso agora há pouco, lembra? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus! Não dá vontade de orar e agradecer por tudo isso agora mesmo? Calma aí que daqui a pouco a gente vai orar e agradecer, ok? Ei, pensa que acabou a promessa para a sua vida? Nada disso. Vamos em frente na nossa leitura e vamos chegar ao tema principal dessa mensagem. Jesus falou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é riquíssimo, então se prepare aí porque vem muita revelação importante para a sua vida. Primeiro, Jesus diz: venham a mim. E esse é um convite de Jesus para mim e para você. Mas você percebeu que é preciso ouvir o convite e reagir a ele? Meu irmão, minha irmã, Jesus não arromba portas, ele bate. E quem abrir a porta, aí sim ele entra. Então a gente precisa abrir a porta para ele. Por isso que ele disse: deixem que eu os ensine, entendeu? Tá, mas como ir até Jesus? Bem, existem algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, agora mesmo você pode ir para um lugar em particular, como o seu quarto, por exemplo, fechar a porta, se ajoelhar e dizer para Jesus que você aceita esse convite dele. Muitas pessoas recebem mesmo uma visitação do Senhor fazendo dessa forma. Ou então, você pode sair de onde está e procurar uma igreja e participar de uma reunião. Porque ele mesmo disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele também estará. Jesus falou sobre quando estamos cansados e sobrecarregados. Ele nos prometeu que nos dará descanso. Muitas vezes estamos cansados de carregar fardos muito pesados que outras pessoas colocam sobre nós, ou que a gente mesmo decide carregar. Talvez porque não entendemos direito alguma coisa ou somos influenciados pelos outros. Não sei quanto a você, mas eu mesmo já coloquei muitos fardos nas minhas costas que eu não consegui carregar. Eu já tomei muitas decisões erradas e isso me trouxe um peso insuportável. Mas Jesus é aquele que sempre está nos esperando para nos ajudar a retirar o fardo pesado de cima de nós e nos dar um fardo leve para carregar. Aleluia! Outra coisa importante é quando Jesus fala sobre o jugo. Então, deixa eu te explicar. O jugo é um aparelho usado pelo pessoal da agricultura que é usado para prender 2 bois juntos, formando uma junta de bois, para puxar um arado ou uma carroça. Ou seja, é um trabalho muito pesado. Quando 2 bois são colocados juntos em um jugo, a sua força é compartilhada. Quando os bois são de tamanhos diferentes, o mais fraco precisa fazer mais força e o mais forte precisa puxar o mais fraco para equilibrar a puxada. Então você pode imaginar que jugo pesado acontece numa situação dessas. Quanto sofrimento esses animais passam? Como ficam sobrecarregados? É claro que eu e você não somos animais. Jesus usou uma metáfora quando disse que ele tem um jugo suave para nós. Quando eu e você estamos sobrecarregados, talvez porque caminhamos com pessoas tão diferentes de nós. Mas veja que maravilhoso o que Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador do universo, está se oferecendo para ser nosso professor. Aleluia!
E ele diz que o jugo dele é suave, é fácil de carregar e o fardo dele é leve. E você percebeu quais são os diferenciais do Senhor que ele mesmo disse? Sou manso e humilde de coração. Mas o que é isso? Precisamos conhecer melhor essas palavras, então vamos orar no grego. A palavra manso no original grego é praos, e essa palavra significa ser suave, gentil, mais do que ser manso. Mansidão não é fraqueza, mas refere-se ao exercício de estar com a sua vida sob o controle de Deus, demonstrando poder sobre as suas emoções. É ter autocontrole sem demonstrar dureza. Ou seja, ser manso não é ser como um animal domesticado que aceita tudo. Por exemplo, Jesus demonstrou mansidão até mesmo quando foi tentado pelo diabo no deserto. Imagine se fosse eu e você naquele deserto, tendo os poderes que Jesus tinha. Será que a gente não mandaria o diabo queimar no fogo do inferno quando ele viesse nos tentar? Será que a gente não chamaria um exército de anjos para dar uma lição no diabo ali na nossa frente, só para ele aprender quem manda? Pois é, mas nessa ocasião, Jesus mostrou quem manda, dando um exemplo incrível de mansidão. Jesus também disse que ele é humilde de coração, e nós precisamos entender o que é isso. Humilde de coração, no grego, é tapeinos tekardia, que significa comportar-se com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. E no caso de Jesus, também significa que ele era submisso à vontade do Pai, deixando a sua vontade de lado para fazer aquilo que via o Pai fazer. Até porque Jesus sabia o tempo todo qual seria a sua recompensa. Ou seja, ser humilde de coração também é ter amor próprio. Ei, você viu qual foi a promessa de Jesus para você? Ele falou: encontrarão descanso para a alma. Mas você sabe o que é descanso para a alma? A palavra alma no grego é psique, que significa o sopro de vida, o lugar em que estão os nossos sentimentos, nossos desejos, afeições e aversões. Psique também significa uma parte do nosso ser que não se dissolve com a morte, segundo a visão de que somos um ser tricotômico, que é composto de corpo, alma e espírito. Então o que Jesus estava dizendo é que se eu e você buscarmos a Ele e aceitarmos nos submeter a Ele, nossa vida será mais leve, mais suave, e que Ele mesmo dará descanso para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Mas não é só isso. Ele promete que teremos um lugar maravilhoso para descansar a nossa alma. Aleluia! Quem não quer uma coisa dessas? Eu quero, e você? Jesus disse que existe um jugo e um fardo sobre todas as pessoas. E isso inclui eu e você. E não tem como fugir disso. Só que a gente pode escolher qual fardo vamos carregar e qual jugo vamos aceitar. Se vamos carregar um fardo pesado ou um fardo leve. Se vamos aceitar um jugo implacável que sobrecarrega ou um jugo suave. E se a gente escolher caminhar com Jesus, Ele mesmo vai dar descanso para as nossas emoções enquanto estivermos vivos e para a nossa alma quando não estivermos mais por aqui. Literalmente é passar dessa para uma melhor. Essa é a proposta para mim e para você. Bem, depois de saber de tudo isso, eu acho que está na hora da gente orar, né? Vamos lá? Se você quiser orar comigo, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, assim como o nosso Senhor Jesus fez, nós te reconhecemos como o Senhor do céu e da terra e te damos graças, te agradecemos mesmo, porque foi do teu agrado revelar essas coisas a nós. Senhor Jesus, nós também te agradecemos porque foi da tua vontade nos revelar essas verdades hoje e porque o Senhor se colocou à nossa disposição para nos ensinar.
Agradecemos, Senhor, pela sua promessa de alívio para nós que estamos cansados e sobrecarregados. Sim, Senhor, nós decidimos deixar o fardo pesado que estamos carregando e sair do jugo que nos sobrecarrega. Nós queremos carregar o fardo leve que o Senhor nos oferece e aceitamos o seu jugo suave sobre nós. Entregamos nossas vidas em suas mãos e pedimos que o Senhor nos ensine e nos dê o descanso que precisamos para as nossas vidas, aqui e agora e também na eternidade. Senhor Jesus, nós agradecemos pela sua mansidão e pela sua humildade de coração, que nos dão esperança e que também servem de exemplo para nós. Ajuda-nos a ser mais parecido contigo, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, honra, força e poder sejam a Ti, nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu creio no poder dessa oração e eu creio que Jesus vai conduzir a sua vida daqui para frente e a sua vida será muito mais leve. Agora, preste muita atenção e não permita que alguém, ou até você mesmo, coloque mais uma vez um jugo pesado sobre a sua vida. Jesus é suficiente para mim e para você também. Amém? Nosso desafio maior agora deve ser buscar aprender com Jesus, estudando a Bíblia e buscando ao nosso Mestre em oração. Então deixa eu te convidar, aqui no canal tem muitos vídeos de estudos com foco em Jesus. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? E se esse vídeo tiver algum valor para você, peço que curta ele e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Espalhe essas boas novas. E se você fez essa oração entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, deixe um comentário aí no vídeo, tudo bem? Ficarei muito feliz em saber disso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.